Pessoal, vamos imaginar uma situação. A lei diz uma coisa, mas a mais alta corte do país diz outra completamente diferente. Parece confuso, né? Pois é exatamente esse conflito que a gente vai analisar hoje, pegando como exemplo o crime de tortura. A grande questão é: como se inicia o cumprimento da pena? Essa é uma daquelas perguntas clássicas de prova, sabe? Daquelas que podem pegar muita gente de surpresa. A resposta parece meio óbvia no começo, mas, como vamos ver, existe uma tensão jurídica bem forte por trás dela. É isso aí. De um lado a gente tem o texto da lei, preto no branco. Do outro, a interpretação do Supremo. E aí, como é que a gente resolve essa equação? Bom, vamos mergulhar nisso agora. Para começar, vamos direto ao ponto, sem enrolação. O que a legislação sobre tortura realmente estabelece? Olha, o texto não poderia ser mais direto. A lei é taxativa, ela manda. O verbo iniciará não deixa nenhuma margem de manobra para o juiz. É uma ordem clara e direta. Então, se a gente parasse a análise por aqui, a resposta para a nossa pergunta inicial seria um sim, bem alto e claro. A lei manda que seja regime fechado e ponto final. Mas, claro que a história não termina aqui, né? E é aqui que o jogo vira. O Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, entra em cena para questionar essa regra. Exatamente isso. O STF olhou para aquele mesmo parágrafo da lei e disse: opa, isso aqui fere a Constituição. E foi essa decisão que criou todo o conflito que a gente está desvendando hoje. O argumento principal do Supremo é uma coisa chamada princípio da individualização da pena. A ideia é que a Constituição garante que cada pena tem que ser pensada para aquela pessoa e para as circunstâncias daquele crime específico. É um pilar para garantir uma punição justa, proporcional. Uma regra automática que serve para todo mundo sem exceção impede o juiz de fazer essa análise caso a caso. E essa citação aí é de um caso real, um habeas corpus, que é uma ferramenta fundamental para proteger a liberdade de alguém. Isso torna a decisão bem concreta, né? A gente consegue ver o resultado prático do que o STF decidiu. Um juiz pôde alterar o regime de fechado para semiaberto, tudo com base nesse novo entendimento. Então, aqui a gente tem o resumo do impasse. De um lado, a lei impondo uma regra rígida, sem dar espaço para o juiz pensar. Do outro, o STF exigindo que o juiz analise cada caso, um por um. É, basicamente, a rigidez da lei contra a flexibilidade da justiça baseada na Constituição. Tá bom, muito interessante, mas e na prática? Na hora do vamos ver, numa prova, como é que a gente navega nesse campo minado? Essa é a pergunta que vale ouro. E a resposta certa depende de uma coisinha só: as palavras exatas que estão no enunciado da questão. Então, a dica de ouro é muita atenção ao enunciado. Se a questão disser, segundo a Lei 9.455, a resposta é regime fechado. Se perguntar de acordo com a jurisprudência do STF, aí a resposta muda. Essa obrigatoriedade é inconstitucional. E se a pergunta não especificar nada, for genérica? Aí prevalece o entendimento do STF porque é a interpretação constitucional que está valendo. Agora que a gente já entendeu esse conflito principal, vamos dar uma olhada num outro ponto que mostra como essa lei é forte. Ela não vale só aqui no Brasil, não. Ela tem um alcance internacional bem específico. A regra geral no direito penal é bem simples. Crime aconteceu no Brasil, a lei brasileira se aplica. Aconteceu fora? Não. Mas, como toda boa regra, essa também tem as suas exceções. E é uma exceção e tanto. Uma que mostra a seriedade com que o Brasil e a comunidade internacional levam o crime de tortura. As condições para essa aplicação fora do país são bem diretas. Primeiro, se a vítima for brasileira, não importa onde o crime aconteceu, a lei do Brasil pode ser usada. E a segunda chance é, se o criminoso, não importa a nacionalidade, for encontrado aqui no Brasil, ele também pode responder pela nossa lei. Fica aí a reflexão. O caso da lei de tortura é um exemplo perfeito de como o direito não é estático. Ele está sempre em movimento. É um diálogo sem fim entre quem cria as leis e quem as interpreta. Um diálogo que, no fim das contas, é o que define o que a gente entende por justiça. Obrigado pela companhia e até a próxima!